Vamos fazer uma oração? Né? Pedir para Deus falar conosco. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e nós carecemos tanto de Ti. Nós precisamos, Pai, do Senhor. E nós buscamos agora a Sua face, buscamos a Tua palavra, meu Deus. Estamos tão necessitados de Ti. Por isso, fala conosco. Que não sejam as minhas limitações a impedir, Pai, que o Senhor se encontre conosco hoje, que nós nos encontremos contigo. Os meus irmãos também sejam capacitados pelo Espírito para receber do Senhor. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando assim em falar de Natal já em novembro, né? Mas uma vez eu vi um filme, chama November Man. Quem já viu? Não sei. November Man, né? Aí estava assistindo o filme, e o filme de um agente da CIA. Aí você fala, caramba, o que tem a ver com novembro, homem em novembro, né? Não tem nada a ver. Aí no final do filme, no finalzinho, né, a pessoa explica lá o seguinte, é que esse agente, ele era chamado de November Man, porque depois que novembro passa, não sobra nada. Depois que esse agente passava, não sobrava nada. E depois que novembro passa, acabou o ano, né? Foi-se embora o ano. E por isso que a gente vai olhando assim, pensando, foi-se o ano, a gente está perdendo, né? Quer dizer, nós estamos ganhando e contando aí regressivamente, estamos quase pertinho do fim de ano. Tanta coisa aconteceu, não é verdade? E aí, então, ficou 2 domingos para a gente falar do Natal. E hoje eu vou compartilhar com vocês algo assim de muito importante, né? Que eu creio que Deus preparou para nós hoje. Eu sempre gostei de uma boa história, gente. Quem gosta de uma história? Quem gosta de uma boa história? História com começo, meio e fim, sabe? Uma boa narrativa, assim. Eu sempre gostei demais disso. Eu aprendi a admirar, a gostar de boas histórias. Só que aí eu comecei a enxergar que, de certa forma, né, o mundo tem uma história, não tem? A gente aprende lá na escola sobre a história do mundo. Que de um jeito ou de outro, as coisas que acontecem hoje, ou as coisas que foram acontecendo, elas têm alguma relação com algo que aconteceu antes, sabe? É uma linha histórica, então que existe algumas coisas que acontecem, que causam outras e outras e outras, e de repente tudo que acontece tem uma explicação. Tudo que acontece, e se você for olhar, se afastar, estudar do ponto de vista histórico, você vai entender a história do mundo, a história da vida, né, de uma certa forma. E quando a gente olha para a Bíblia, aí é demais. Porque a Bíblia sim, ela vai nos ajudar a enxergar a verdadeira história do mundo. A Bíblia toda, né, de Gênesis até Apocalipse. A gente então, nós somos apresentados à verdadeira história do mundo. Nós começamos a perceber que tudo faz sim sentido, né? Que Deus, e que essa história do mundo está relacionada com o próprio Criador. E a Bíblia vai contar uma história maravilhosa, com começo, meio e fim também. Não é verdade? Você já percebeu isso? Esse enredo, essa narrativa. Vai ver por isso que, irmãos, eu detesto. E o pessoal que mora lá em casa, né, o Marlos e a Tati que moram, às vezes eles querem assistir um reality show, eles põem lá, e aí chega o chato, e eu começo a falar, e eu detesto o reality show, né? Porque eu acho ruim assistir um programa que não tem história, que ninguém escreveu um roteiro, e que não tem começo, meio e fim. Simplesmente fica lá, e vamos assistir, né? E eu começo a reclamar, né? Eu falo, não, isso é muito chato. É ator ruim, né? Tudo ator ruim, que não tem um roteiro, o roteiro é péssimo e tal. E aí eu fico reclamando. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, de repente,
nós nos damos conta de que existe uma linda história. Uma história que foi escrita pelo próprio Deus, pelo Criador de todas as coisas. E aí a gente olha mais pertinho nas histórias, nos livros, e aí você vai perceber uma série de histórias de pessoas, muitas pessoas, né? Eu estou falando isso porque eu estava estudando para o Natal, preparando para o Natal, e eu estudando a genealogia de Jesus. E aí você vê lá em Mateus, aí você começa a olhar aquela genealogia apresentada, né? Na verdade, para contar a história de Jesus, a história de como o Criador do universo, o autor da vida, o autor do livro da vida, o dia que o autor criou um personagem para ele mesmo entrar nessa história, né? Jesus, ele é o autor que entra na história, que ele mesmo criou. É algo assim maravilhoso. É lindo, né? Então a gente vai ver como é que foi o autor entrar na história, lá em Mateus. E aí Mateus escreve então, bom, começou lá atrás. E aí ele começa a contar, de repente ele fala de uma pessoa chamada Judá. Não, antes de Judá, ele fala de Jacó. O pai de Judá, né, o Jacó. Ele fala de Jacó. E aí, depois de Jacó, ele vai falar de uma outra pessoa, mais lá na frente, chamada Ruth. E depois da Ruth, ele vai falar de mais uma pessoa lá na frente, chamada Davi. E assim, e são muitas pessoas, muitas histórias, todas elas entrelaçadas, todas elas fazendo algum sentido, todas elas compõem essa grande história. É como se cada uma dessas histórias fosse um instrumento, fosse a participação de um instrumento numa composição assim, para uma grande orquestra, sabe? E aí o compositor ele vai escrevendo para cada um dos instrumentos, e aí cada um vai entrando e tem a sua parte, e tem as notas que você precisa tocar, e aí quando você escuta tudo junto, aquela obra junta, assim, você se maravilha, você fala que coisa linda, maravilhosa. E é isso, né? A Bíblia você vai enxergando esses momentos, essas histórias, que juntas elas vão contar a grande história, a maior de todas as histórias, a história do Salvador, do Deus que entrou no mundo para nos salvar, porque Ele ama, né? E eu quando olho, e pensando nisso, eu estava pensando nos irmãos, né? Pensando na nossa comunidade. E quando a gente pensa na nossa comunidade, eu começo a olhar para vocês, e eu percebo que em vocês também, cada um de vocês trazem consigo uma história também. Não é verdade? A forma como vocês hoje vivem, a posição em que vocês estão, que vocês se encontram hoje, se a gente olhar para trás, tudo vai fazer sentido, né? E eu conheço mais ou menos, razoavelmente bem, muitas das histórias dos irmãos aqui, porque a gente já, de certa forma, compartilha essa caminhada já há algum tempo. E eu olho para vocês e eu percebo muitas histórias, lindas histórias, né? Eu penso em alguns momentos atrás, quando eu me encontrei com você, né? Quando nós nos conhecemos, quando você chegou na igreja, enfim. Cada um de nós traz aí esse enredo, essa história. E o que a Bíblia tem de bonito é que todas aquelas pessoas narradas na Bíblia ali, que fazem parte dessa história de Deus que salva o mundo, todas elas são pessoas comuns. A Bíblia deixa isso bem claro, não é verdade? Quando eu olhei lá na genealogia de Jesus, gente, é surpreendente quando a gente começa a perceber, por exemplo, Jacó. Que figura era Jacó? Que pessoa, né? Ele o próprio nome, né? Enganador, mentiroso,
esperto. Era uma pessoa bem brasileira, né? É o mais brasileiro dos patriarcas. Ele enrolava todo mundo, enganava todo mundo. E teve uma vida cheia de altos e baixos. Uma vida difícil. Mas houve um diferencial na vida de Jacó. Deus. Em algum momento, a vida de Jacó estava ligada com a vida de Deus. A história de Jacó se encontrou com a história de Deus no mundo. E aí a história de Jacó mudou para sempre. Eu falei também de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma pessoa... e é interessante na genealogia lá de Mateus, que eles vão falando dos homens. Eles vão falando dos homens. Quem são os homens, os descendentes. De repente eles param. E eles falam do filho. O filho de Ruth. O marido de Ruth, como era? Labão, né? Como que era? Não. Era Labão? Boaz. Eles falam do filho de Boaz, né? Mas aí, para falar do filho de Boaz, ele fala que é o filho de Boaz com Ruth. Com a Ruth. Porque ele abriu, né? Normalmente são só os homens, mas ele fala, não, é o filho de Boaz com a Ruth. Quem é Ruth? Moabita. Ela não era israelita. Ela tinha uma história. Ela era uma viúva. Ela perdeu tudo. Ela teve uma vida difícil, né? Ela perdeu tudo que ela tinha. Mas ela não abriu mão, porque em algum momento a vida dela se interligou com a história de Deus no mundo. E a vida de Ruth foi redimida, a história foi redimida, e de repente ela está lá na história de Jesus. É uma coisa linda. E Davi também. Ele vai falando, né? A Ruth e o Boaz tiveram um filho, que é Jessé, que tiveram um filho, Davi. Agora Davi teve um filho, diz Mateus, Salomão. Aí ele abre um outro parêntese. Salomão, ele fez questão de dizer, é filho da mulher de Urias, o amigo que Davi matou. Salomão, essa outra história que está incluída na história de Deus no mundo, é filho de Davi com a sua amante, com a mulher do amigo que Davi assassinou. E assim por diante, irmãos. E aí algo me abriu os olhos, assim, falei, poxa vida. A Bíblia, ela é repleta de histórias de pessoas comuns, que em algum momento foram redimidos, porque a história deles se encontrou com a história de Deus. E é disso que se trata, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não é verdade? Amém? Todas as pessoas, elas têm uma história, basta a gente parar para ver, para ler direitinho. Então, olhar para o lado, né? Não é para você olhar para o lado agora, mas é só para você pensar. Quando você olhar para o lado, não julga a pessoa pela aparência, pelo momento em que ela está vivendo hoje, porque às vezes existem momentos difíceis, momentos de altos, momentos de baixas muito grandes. A gente não pode julgar a pessoa por aquele momento, ou pela aparência, ou superficialmente. As pessoas precisam ser consideradas do ponto de vista de toda a sua história. A gente precisa entender, essa pessoa faz assim por causa disso. Tem algo lá atrás, né, que explica essa atitude. Enfim, nós precisamos estar dispostos a observar isso na vida dos nossos irmãos. Na nossa história como igreja, 4 anos já, disso que eu compartilhei um pouquinho disso com os irmãos ontem, mas a nossa história, a história da nossa igreja, esses 4 anos que nós estamos juntos aqui, né, 2, 3 anos aqui nesse lugar, é uma história que de repente está entrelaçada com todas as histórias de vocês. Também, é a mesma coisa. E aquilo que Deus está fazendo aqui, agora, de repente, tem a ver com a história da sua vida,
com a sua história. Não é verdade? O que tem... e é interessante, são histórias diferentes, eu já falei, né? Pensando assim, olhando no rosto de vocês, são histórias distintas, diferentes, mas com uma coisa em comum. Uma coisa em comum, nós nos encontramos com Deus em algum momento. E é isso que mudou a nossa história. É por isso que nós não somos pessoas da velha criação, cujas histórias vão ficando no passado e vão ser enterradas pelo tempo. Não, a nossa história, ela tem a ver com a história do próprio Deus que salva porque ama. Tá certo, gente? Eu queria comparar um pouquinho o que a gente vive aqui com a igreja lá de Colossos. Você pode abrir sua Bíblia em Colossenses. Colossenses do capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. São alguns versículos apenas. A gente vê aí, em Colossenses, né? Paulo e Timóteo, os dois escrevendo juntos, né? A gente vê isso no versículo 1 e o 2. Para um grupo de irmãos que haviam sido alcançados pelo Evangelho da Graça. Irmãos com as suas histórias que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Versículo 3 diz assim: sempre que agradecemos a Deus, eu e Timóteo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém. É só até aí, irmãos. Paulo e Timóteo, né, eles dizem no comecinho, nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Não foi Paulo que pregou, né? Se você andar mais um pouquinho aí na carta, você vai ver que quem plantou a igreja em Colossos foi outro irmão, Epáfras, né? É isso, eu acho. Se estiver errado, depois vocês me corrigem aí. Mas foi um outro irmão que tinha plantado a igreja, não foi Paulo, mas Paulo, de repente, ouviu algumas histórias. Ele ouviu falar de algumas histórias sobre aqueles irmãos. Mas o que impressionou Paulo, e aí ele fala, todas as vezes que eu paro para orar por vocês, que eu e Timóteo, a gente aqui orando por vocês, e nós pensamos em vocês, nós nos lembramos de como a história da fé que vocês têm em Jesus tem chegado até nós. Irmãos comuns, né? Não tinham nada de especiais aqueles irmãos lá, mas eles haviam recebido o Evangelho e a fé que eles tinham em Jesus era notória e era algo que foi visto e contado até chegar lá no ouvido de Paulo. Em primeiro lugar, eu queria que a gente entendesse aqui que uma comunidade que é alcançada pelo Evangelho, ela precisa ter essa primeira marca, né? Nós já falamos tanto disso, irmãos. Eu não acho que tem a ver com repetir mesmo, e repetirmos, mas a primeira grande marca de uma comunidade de pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que agora partilham de uma coisa agora em comum, a partir da fé que eles têm, não em qualquer coisa. É importante a gente entender, você precisa entender isso, não é a tua fé que te salva, a tua fé não te salva. Você pode ter fé em tantas coisas. Quem salva é Jesus, quem salva é o Evangelho. Portanto, a fé no Evangelho é que salva.
Hoje as pessoas creem em tantas coisas por aí, e nas igrejas. Mas é a fé no Evangelho que nos salva, irmãos. Paulo fala assim, poxa, eu ouvi falar que vocês confiam mesmo no Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? Vocês confiam mesmo em Jesus. Né? A confiança de vocês está toda ela concentrada em Jesus. A fé de vocês gira em torno daquilo que Jesus fez e de quem Jesus é. A fé de vocês não está baseada naquilo que vocês fazem, não é nas obras de vocês, não é nas suas obras, mas é na obra de Deus. Na obra de Deus. Aquilo que Deus realizou através de Cristo. É uma fé exclusivamente cristocêntrica, né? Totalmente em Jesus. Totalmente em Jesus. É só Jesus. Só Jesus. Nós não confiamos em nós mesmos, nas nossas obras de justiça. Os colossenses, eles não confiavam. Aí Paulo falou, vocês confiam unicamente e exclusivamente em Jesus. E é por isso que eu não canso de agradecer pela vida de vocês. Lá em Gálatas, nós estudamos nessa última semana, no meu grupo lá, a gente desencontrou um pouquinho no final, mas Gálatas 6,14, pode abrir na sua Bíblia, Gálatas 6,14, a gente volta para Colossenses, mas olha só, olha o que Paulo falou, no versículo 14 e no 15, de certa forma é um resumo de tudo aquilo que Paulo falou em Gálatas, todas as coisas que ele tinha dito já. Esse resumo é tão importante. Ele fala assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, fazer qualquer coisa ou não fazer. O importante é ser uma nova criação. O importante é ser uma nova criação. A gente pode voltar lá para Colossenses. Paulo está falando, gente, eu não me orgulho de nada, a não ser no Evangelho, em Cristo. Cristo e Cristo crucificado, a não ser na cruz de Cristo. A minha fé não está baseada na confiança em algo que eu venha fazer, não. Toda ela está centralizada na cruz de Jesus. A cruz de Jesus representa a obra de Jesus e representa quem Jesus é. Irmãos, para as nossas histórias, né, elas serem redimidas, para elas fazerem parte dessa grande história de Deus salvando o mundo, pessoas comuns como eu e você precisam crer em Jesus. Única e exclusivamente em Jesus. Não sei em que você tem colocado a sua confiança. Hoje a gente vive num mundo muito secularizado, então as pessoas não pensam muito no céu e inferno. Elas pensam muito pouco. A maioria das pessoas hoje dizem, eu quero ir mesmo para o inferno, que lá é lugar quentinho e tal. As pessoas não se preocupam com esse aspecto espiritual. Ah, é? Tá certo. Há controvérsias aí, então deixa para lá. Mas a salvação que a gente busca não está só nesse aspecto espiritual, né? Tem a ver com a nossa questão existencial, emocional. O que te faz feliz, né? O que você anseia, busca na sua vida? O que para você é essencial para a sua vida? Que caso você perca, você vai perder o sentido da vida. Está em torno disso, essa é a questão. O que te salva? O que te traz alegria? Se não for a cruz de Cristo, se não for a obra de Cristo, se não for a história que Deus tem contado desde o princípio, a história do amor de Deus que é derramado em favor dos pecadores, se não é essa história que te traz orgulho, né? O que Paulo fala em Gálatas, eu me orgulho da cruz de Cristo, é ela que me leva, é ela que me faz estar acima do bem e do mal, acima de todas as coisas, acima das tribulações.
situações, acima das pessoas, dos meus inimigos. Essa fé que me eleva. A fé em Cristo me faz ter orgulho daquilo que Jesus fez, da obra de Jesus, da pessoa que é o Senhor Jesus. E eu agora faço parte disso. Eu agora me glorio. Eu não me glorio nas minhas coisas, nas minhas ações. As minhas obras de justiça são nulas, são inúteis. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus e para a cruz de Cristo. Uma comunidade que se encontra com o Evangelho é uma comunidade que crê em Jesus. Única e exclusivamente em Jesus, irmãos. Nós queremos ser uma igreja assim, que crê em Jesus. Em Jesus. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. Eu sou salvo porque eu abri o meu coração para receber o amor, o imenso, o infinito amor de Deus. Ele bateu e eu abri a porta. É isso. Depois ele fala, né? Eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Eu também ouvi falar do amor que vocês têm uns com os outros. O amor que vocês têm com os santos. Com todos os santos. Uma comunidade que se encontra com o Evangelho, irmãos, é uma comunidade que ama, né? Principalmente os da casa, né? Nós vimos também em Gálatas, no capítulo 6, está ligado, né? Paulo falando para os Gálatas, que nós devemos fazer o bem para todos. Mas quando a gente pensa nos da família da fé, nos irmãos da fé, aí sim, nós devemos estar motivados a fazer muito mais, sempre mais, demonstrar o amor que temos uns para com os outros. Uma comunidade que se encontra com o Evangelho é uma comunidade que ama. Né? Amor tem a ver, irmãos, com parar de viver para si mesmo. É disso que se trata amar. Parar de viver em torno de si mesmo, uma vida autocentrada, para uma vida centrada no outro. E a comunidade é lugar para a gente desenvolver, para a gente desapegar de nós mesmos, sair, né, do nosso egoísmo e olharmos para o lado, para as necessidades dos irmãos, abrir mão do nosso conforto. Irmãos, é só o Evangelho que pode fazer isso por nós, né? A gente abrir mão do conforto, abrir mão do nosso tempo, do tempo para nós mesmos, para a gente dedicar para o outro, para o serviço do outro e para os outros. O apóstolo Paulo ouviu falar dessa história. Os irmãos de Colossos, eles demonstravam, e a história de vida daquela comunidade era uma história que agora tinha essa marca. Eles foram marcados como uma comunidade de irmãos que se amavam. Eles abriam mão do seu tempo, dos seus recursos, para o bem uns dos outros. Os adultos abriam mão, né, para os jovens para os adultos, e as crianças, e todo mundo ali junto. Era uma comunidade que amava. Irmãos, quando o Evangelho alcança a nossa vida, quando o Evangelho cruza com a nossa história, não dá para viver para si mesmo mais, não tem jeito. Quando uma igreja se encontra, quando uma comunidade se encontra com o Evangelho, quando ela é marcada pelo Evangelho, ela precisa amar, ela ama, é automático, é resultado, é consequência. Uma comunidade que se encontra com o Evangelho é uma comunidade que ama. Principalmente os irmãos de dentro da fé. Principalmente. E quando os da nossa casa são irmãos da fé também, aí mais ainda, né? Mas lá em Gálatas ele fala que é uma família da fé. Porque não tem nada que a gente ame mais do que família. Isso é muito importante, irmãos. Em terceiro lugar, né, ele diz que tanto o amor quanto a fé são consequência, eles são por causa, essas marcas, elas acontecem por causa da esperança. Por causa da esperança que está reservada nos céus.
que é isso, irmãos? Né? Uma comunidade que se encontra com o Evangelho é uma comunidade que os olhos são abertos para a grande história de Deus no mundo. Essa história narrada com beleza, riqueza de detalhes. Né? Eu sempre falo de Apocalipse, e a gente olha lá, a conclusão da história. O Alfa, Jesus é chamado de Alfa e Ômega, o começo e o fim. E ele vem para concluir aquilo que ele mesmo começou. A Bíblia fala que Jesus criou todas as coisas, o Filho criou todas as coisas, nada foi criado sem a mão e a interferência dele, sem o ato criador dele, e agora ele vem para concluir. O autor da história. Vocês estão entendendo, irmãos? Se o encontro que nós temos com o Evangelho não abriu o meu olho, tem alguma coisa errada. Se eu não começo a enxergar a minha história como parte integrante dessa história que não vai terminar aqui, o problema do nosso século hoje, as pessoas estão doentes, né? Elas estão morrendo hoje, morrendo sozinhas, né? As pessoas estão morrendo sozinhas. Elas ficam tão tristes e tão tristes e tão tristes sozinhas, né? Elas têm o que comer, elas têm o que vestir, elas têm onde morar, mas elas estão tristes, elas estão morrendo. Porque para elas é só essa história aqui, elas entendem a história da vida dela, tudo acontece aqui, nesse plano, esse plano da história que vai ser apagada pelo tempo. Isso é desesperador. Como viver sabendo que a gente vai morrer? Como viver sabendo que tudo que a gente ajuntar, a gente não vai poder levar, né? Lá no grupo pequeno essa semana, minha mãe falou que caixão não tem gaveta. Ela ouviu de alguém, né? Poxa, caixão não tem gaveta, né? Então não dá para levar nada daqui. Como viver? E as pessoas estão tristes e cada vez mais tristes, sem sentido, né, para as suas vidas. E quando uma igreja se encontra com o Evangelho, quando uma pessoa se encontra com o Evangelho, os nossos olhos são abertos, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Desculpa aí, ó. Eu desliguei aqui, mas liguei de novo. Somos peregrinos, estamos de passagem, porque a gente enxerga que agora a nossa vida, ela está incluída nessa grande história de Deus, essa história de amor do Criador com o mundo. Deus me ama, Ele me ama tanto, né? O que nós aprendemos em Gálatas, Ele me ama tanto, tanto em Efésios, né? Antes da fundação do mundo, Ele já me amou. Antes de criar os montes, as estrelas, Ele me amou, Ele me predestinou para ser filho. Antes de qualquer coisa, Ele me amou, Ele me desejou. E Ele fez de tudo, Ele moveu terra e céu, para que a minha história atendesse a grande história do amor de Deus para com o seu mundo, o mundo que Ele criou, irmãos. E quando nós nos encontramos com o Evangelho, é isso que precisa acontecer. Os nossos olhos são abertos, a esperança abre os nossos olhos, e a gente começa a entender a realidade. Aí uma enfermidade não é nada, uma crise financeira não é nada, uma decepção com alguma pessoa não é nada, porque nós enxergamos a história toda, a história toda. Está dando para entender, irmão? É tão interessante, né? Pensando na tristeza do mundo, eu estava pensando, não sei se você já percebeu, a ausência de esperança, né? Onde a gente pode notar onde é mais perceptível a ausência de esperança? Alguém pode dizer, onde há muita pobreza. Não é isso. Onde as pessoas são pobres, onde existe escassez, né? Ali não há falta de esperança. Quer dizer, há também, mas não é tanto. O lugar onde a gente vai notar a maior falta de esperança, a ausência, o vácuo, o vazio de esperança,
é nos lugares mais ricos da terra, é no meio das pessoas que mais têm dinheiro, é no meio dos maiores intelectuais, as pessoas mais inteligentes, no meio dos maiores entendidos sobre a vida. É ali que falta esperança, é ali que acabou a esperança. Porque as pessoas confiam em si mesmas e elas pensam que a história delas gira em torno delas mesmas. Agora, a nossa esperança tem a ver com a história que Deus quer que a gente viva. E que não vai terminar aqui nessa história. Que não vai terminar aqui na história, mas ela vai ser eterna. Ela vai ser redimida e eterna. Ele continua dizendo depois, essas 3 marcas então, né? Fé, esperança e amor. Essa esperança, né, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ele fala que essa transformação, ela só aconteceu por causa do evangelho. O evangelho que chegou até vocês. Essa história tem sido contada e que de repente agora tem a ver com a vida de vocês. A respeito do qual vocês ouviram, chegou até vocês. Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmão, eu não sei qual é a sua história. Eu sei um pouco, né? Não dá para entender toda. Mas a boa notícia é que Deus quer redimir essa história, né? E essa comunidade, ela existe para isso. A comunidade de fé, ela existe para isso. Assim como aconteceu em Colossos. Esse grupo de irmãos, de pessoas que eram pessoas comuns, tinham histórias comuns. De repente, eles foram alcançados pelo Evangelho, o apóstolo fala. Tudo isso, a fé, a esperança e amor, resultado do Evangelho que chegou até vocês. E o Evangelho é a boa notícia. Evangelho é a boa notícia. O que é o Evangelho? É algo que você precisa fazer? Bom, o Evangelho é agora para você fazer parte da minha religião, você precisa fazer isso. Não, o Evangelho é a boa notícia do Deus Criador que entrou na história para ser o maior e o principal personagem dessa história. Amém, irmãos? Eu não sei, então, eu olho para vocês e às vezes a gente vê, né, alguns irmãos vivendo às vezes em momentos de muitas dificuldades, outros vivendo aquela região da vida que está tudo bem, está tudo lá em cima, mas a gente sabe que as nossas histórias aqui são cheias, em meio a muitas aflições e muitos problemas. No entanto, a boa notícia é que você tem se encontrado com o Evangelho. O Evangelho que vai fazer com que você viva a partir da fé em Cristo. Que você saia de si mesmo e ame, principalmente os irmãos da comunidade. E depois ele vai tudo isso por causa dos seus olhos que foram abertos. E a sua vida agora é marcada pela esperança. E aí ele fala em seguida, agora por todo o mundo, esse Evangelho, olha a visão de Paulo. Olha a visão, olha os olhos que estão abertos. Ele fala em todo mundo, esse Evangelho vai frutificando, produzindo frutos, e vai crescendo, assim como está acontecendo aí com vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho, irmãos, da graça, tem o poder de mudar a sua vida, a sua história, a minha vida, a minha história. Tem o poder de mudar a história dessa comunidade. Né? Pessoas lá na Bíblia, como Zaqueu, aconteceu isso com Zaqueu, aconteceu isso com aquela mulher samaritana. A história dela foi mudada, irmãos. É tão bonita a história dela, né? Ela tinha tido já tantas desilusões e decepções, e ela se encontrou com Jesus.
E de repente ela entendeu quem era aquele com quem ela estava falando, conversando. E ele falou, olha, eu tenho o poder de mudar a sua história. Eu tenho o poder de mudar a sua vida. E ela creu. E ela então saiu. Voltou para a cidade dela, lá em Sicar, Samaria. E ela não pôde se conter. E ela começou a contar essa história. E ela queria que todas as pessoas ouvissem, vissem o que ela viu. Que todas as pessoas entrassem em contato com aquilo que ela entrou em contato. Quando ele fala que o Evangelho vai frutificando e crescendo no mundo inteiro, é resultado disso. Agora a sua história faz parte dessa grande história, irmãos. A vida daquela mulher lá em Samaria, agora fazia parte dessa história. Essa história de amor, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que aqueles que creiam não pereçam, não sejam destruídos, mas recebam a vida eterna. Que as suas vidas e as suas histórias sejam redimidas por completo. Jamais perca isso de vista, meu irmão. O que a graça tem feito por você? Você é um evangélico, né? Eu perguntei ontem para os irmãos. Você crê no Evangelho? Que Evangelho é esse que você crê? Você crê única e exclusivamente que Jesus é suficiente para te salvar? A vida e a obra de Jesus são suficientes? Você crê nisso? Irmãos, quando eu entendo isso, eu sou transformado. Essa é a questão, é isso que Paulo está falando para os irmãos aqui. Só basta entender, né? Ele fala no versículo 6, né? O Evangelho vai frutificando e crescendo, como acontece em vocês, desde o dia em que vocês ouviram, primeiro ouviram, e depois entenderam. Primeiro ouviu, primeiro acolheu, primeiro ouviu a história, primeiro ouviu a boa notícia, e depois entenderam. Quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende o Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo, quando a gente entende a graça que foi derramada na nossa direção, o amor vivo de Deus, né? O amor que vem na nossa direção. Quando eu entendo isso, irmãos, acabou para mim. Acabou. Não tem como segurar a obra de Deus. É isso que Paulo fala em Filipenses. A obra que Deus começou em mim, Ele vai terminar. É isso que ele fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Nem a gente pode impedir isso. Nem a gente pode segurar. Acabou, irmãos. Eu só preciso entender quem é Jesus e o que Ele fez. E quando eu entendo quem é Jesus e o que Ele fez, algo começa a acontecer em mim. Eu começo a ser transformado. Não tem jeito, não dá para parar isso. Uma comunidade que se encontra com o Evangelho, ela é transformada. Essa é a nossa visão. A gente tem falado nisso desde o começo. Esse ano é a última vez, talvez no ano que vem. Nossa missão. A gente crê, crendo nós esperamos, esperando nós amamos, amando nós fazemos, fazendo nós proclamamos, e aí o mundo é transformado, a nossa vida é transformada. A nossa visão, essa é a nossa visão, é isso que nós enxergamos. A esperança do Evangelho, ela brilhou nos nossos olhos, e nós enxergamos essa cidade transformada. Uma cidade transformada pelo Evangelho, pela história de Deus. A história de amor de Deus para com o mundo que Ele criou e que Ele não abandonou. Nossa cidade será transformada pelo Evangelho, porque a minha vida já está sendo transformada, a sua vida precisa estar sendo transformada. O Evangelho, quando a gente entra em contato com essa história, com essa notícia, com essa graça, não tem como segurar, irmãos, não tem como deter. É por isso que nós enxergamos transformação. Nós enxergamos multidão
de pessoas vestidas com vestes que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Num mundo totalmente redimido, restaurado, onde ninguém vai chorar, ninguém vai sofrer nunca mais, sem sofrimento. Um mundo de amor pleno, completo. Nós vamos nos relacionar de forma íntima, completa, plena, sem restrição com todos. Um mundo sem pecado. Você precisa meditar nisso, né? Todos os dias. Deixa isso transformar a sua vida. Deixa o Evangelho transformar você. Deixa o Evangelho transformar você. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Deixa ele mudar a sua história. Você não vive para você mesmo. Você não vive para a sua família. Você não vive para a sua empresa. Você não vive para a sua escola, para a sua profissão. Você vive para compor essa grande sinfonia de Deus. Essa grande sinfonia do grande maestro, Criador de todas as coisas. A sua vida vai cooperar para essa grande história. É disso que se trata. Amém, meu irmão? Que o Senhor seja conosco. Eu tenho um videozinho para passar agora no final. Tem jeito, gente? No próximo slide. Esse slide aí. Pedi para você ver. Eu não consegui traduzir. Alguém pode pegar o microfone e traduzir? Você pode, Keila? Pode? Não, eu acho que você vai tirar de letra. Cadê o microfone? Aqui, pode dar para a Keila ali. Quando eu passar a legenda, a plaquinha, a Keila vai ler. Viciado por 10 anos. Limpo e sóbrio e ajudando os outros a ficarem livres. Amazing grace, how sweet the sound that saved Quebrada por abuso. like me. Restaurada pela graça. Próximo da ruína financeira. Mas rejeitado e abandonado, amado e aceito. Cheio de esperança. Casamento destruído. Amor renovado. Uma vida de arrependimento. Uma vida que vale a pena ser vivida. Meu filho precisa de um milagre para sobreviver. Precisava de um milagre para sobreviver. Eu acredito em milagres. Depressivo, vazio e perdido, encontrado, culpado, perdoado, quebrado, restaurado, esperança, dor, cura, medo, paz, rejeitado, aceito, perdoado. Livre. Obrigado, Keila. Desculpa pela situação, mas foi muito bem, né? Ajudou a gente a entender. Irmãos, essa maravilhosa graça que nos alcançou e mudou a minha vida e quer mudar a sua vida também. Queria convidar você a baixar sua cabeça agora. Vamos buscar a Deus em oração. Essa graça que nos alcançou. Um pecador como nós, né? Ele fala, um pecador como eu. Um pecador tão sujo. Alguém tão pequeno como eu. E me salvou, e me resgatou.
história. Deus te ama. Ele enviou Jesus para se encontrar com você. Essa é a grande notícia do Evangelho. Jesus veio na sua direção. Abre o teu coração para essa graça maravilhosa. Abre o teu coração para esse Evangelho de graça. O Evangelho da graça de Deus em Jesus. Abre o teu coração. Deixa esse Evangelho te transformar. Deixa essa boa notícia transformar a sua vida, transformar a sua história, redimir sua vida, redimir sua história. De perdido, de desamparado, alguém acolhido, aceito, amado por Deus. Queria orar por você agora. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus, diante da tua palavra. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje aqui. Estarmos todos reunidos. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado por cada irmão. Cada irmão, Senhor. Cada irmã, cada jovem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora te peço, Senhor, que teu Espírito esteja tocando em cada coração, agindo em cada coração, Deus. Promove, Senhor, esse encontro milagroso, Senhor, esse encontro sobrenatural com o Senhor. Cada uma dessas histórias, cada uma dessas vidas, cada uma dessas vidas. Hoje, promove, Senhor, salvação. Promove, Senhor, restauração do nosso meio, das nossas almas. Falamos o nome santo e poderoso de Jesus, em quem nós confiamos. Nós confiamos